Glória a Deus, amados, que bênção estarmos aqui nesse culto da família, onde Deus tem a compartilhar, dessa palavra conosco nesta manhã, nos ensinar um pouco mais, amém? Nós somos pais, temos as nossas famílias, amamos a nossa família, amém? Como nós amamos a nossa família, amado, como a nossa família é preciosa, como a sua família é preciosa. Como é bom, às vezes, nós olhar os filhos dos filhos, igual tem uns aqui que já tem os filhos dos filhos. Eu ainda estou aguardando essa promessa. Vai cumprir. Antes de Jesus voltar, ainda vou ver o filho dos meus filhos. Amém? Mas é muito bom curtir, muito bom. Família é a coisa mais preciosa que Deus criou, formou. Amém, querido? Deus, Ele cria tanta riqueza. Deus, em 5 dias, Ele faz coisas maravilhosas, depois Ele cria família e coloca, estou dando toda essa riqueza para você tomar conta. Como que a família tem um papel importante, amado? Como a família tem um papel importante na sociedade, na igreja, principalmente na igreja. Como a família é preciosa, amém? Curva sua cabeça, vamos orar um pouco pelas nossas famílias, amado. Eu creio, eu sinto isso, que as nossas famílias, elas precisam de repente de nós clamarmos um pouco mais diante do altar do Senhor. Falar, Pai, obrigado pela minha família, obrigado pelos nossos familiares, aqueles que fazem parte da nossa história, aqueles, meu Pai amado, que o Senhor nos deu, a família para vivermos, para nós crescermos, para nós sermos pessoas sobre a sociedade, sendo gerado de uma família. Amado, como isso é precioso. Você está aqui hoje porque você pertence a uma família, você veio de uma família. Você não é por acaso, você não é simplesmente um número, você tem uma história. A sua vida carrega uma história, amém, querido? Pai, nós te agradecemos, nós te adoramos. Começa a glorificar a Deus pela sua casa. Pai, obrigado. Obrigado, meu Pai amado, porque o Senhor ama a família, o Senhor é o Deus da família, Deus. Nós cremos, ó Pai, que o Senhor é o Deus da família. O Senhor é o Deus, meu Pai amado, ali do pai, da esposa. O Senhor é o Deus dos filhos. O Senhor, meu Pai, é o Deus, meu Pai amado, dos nossos animais, meu Pai, dos nossos animais domésticos. O Senhor é o Deus da casa. O Senhor é o Deus maravilhoso que faz, que sustenta, que cuida. Pai amado, como nós amamos a nossa família em nome de Jesus, ó Pai. Nos ensina mesmo a ser bons pais, em nome de Jesus, bons filhos, em nome de Jesus. Amém, queridos? Amado, Deus, essa semana, sempre Ele fala de uma forma tão especial, e como que Deus essa semana falou sobre família ao meu coração, e eu sabia que Deus tinha algo para nós, amém? Põe a mão no seu coração e fala, Senhor, fala comigo, eu preciso agora ouvir a Tua voz, que a Tua palavra, ela venha de encontro à minha necessidade. Fala comigo em nome de Jesus. Amém. Amado, família é um grande projeto de Deus. Família é uma das coisas mais maravilhosas que Deus criou, que Deus formou, é a família. Amém? A família, ela foi constituída por Deus, por isso que ela recebe tanto ataque do diabo. O diabo, ele é o inimigo número 1 da família. O diabo, ele se opõe àquilo que Deus criou, àquilo que Deus faz, àquilo que Deus sustenta. O diabo, ele não se alegra com a sua casa, ele não se alegra quando você ora pela sua casa. O diabo, ele odeia quando você clama, quando você pede oração por um filho, quando você pede oração pelo seu casamento, pela sua família, porque ele sabe, meu amado, o poder da oração, o poder da palavra, ele sabe dessas coisas. Por isso que ele tenta de todas as formas, meu amado, barrar, criar. Ele é o inimigo número 1 da família constituída por Deus. A família é algo precioso. Por isso que o culto dessa manhã é o Senhor falando conosco sobre família. Amém, querido? E cada um tem a sua. Cada família tem a sua dificuldade, cada família tem a sua luta.
Cada família tem a sua história, não tem outro. A minha não é igual à sua não é igual à minha. As minhas experiências, elas podem, de repente, esclarecer alguma coisa, mas você vai ter que passar pelas suas experiências na sua família. Quem é pai sabe disso. Por mais que nós falamos, por mais que aí as pessoas tentam nos ensinar a cuidar dos nossos filhos, mas cada um tem a sua forma, o seu jeito. Cada filho cresce de uma forma, de uma característica diferente dentro de uma família. Família é precioso, amado. O tema dessa manhã é cuidado, a conta chega. Hoje nós vamos aprender aqui com um profeta, com uma família, que quando a conta chega, o credor chega, ele não tem piedade. O credor, ele vem buscar aquilo que ele acha por direito que é dele. Abre a sua Bíblia no livro de 2 Reis, capítulo 4. Segundo Reis, capítulo 4, é uma história formidável. É um episódio na vida de um grande profeta, um homem de Deus. Segundo Reis, vou te ajudar, fica logo depois de 1 Reis. Ajudou? Não ajudou? Fica aí no Novo Testamento, logo depois de Samuel, capítulo 4. Não, no Velho Testamento, desculpe. No Velho Testamento, logo depois do livro de 1 e 2 Samuel, você vai encontrar aí 1 e 2 Reis, depois você vai encontrar 1 e 2 Crônicas. Essas são a história do povo, que tem muito a nos ensinar. Primeiro, segundo capítulo, livro de Reis, 2 Reis, capítulo 4, tem uma história linda aqui que tem muito a nos ensinar. Acompanha do versículo 1 ao versículo 7. Fala dessa forma: certo dia, a mulher de um dos discípulos dos profetas foi falar com Eliseu: teu servo, meu marido, morreu, e tu sabe que ele temia ao Senhor. Mas agora vem um credor que está querendo levar os meus 2 filhos como escravos. Eliseu perguntou: como posso ajudá-la? Diga-me, o que você tem em casa? Ele perguntou o que ela tinha em casa. E ela respondeu: a tua serva não tem nada além de uma vasilha de azeite. Fala uma vasilha de azeite. Um pouco de azeite te prospera, né? Então disse Eliseu: vai pedir emprestadas vasilhas a todos os seus vizinhos, peça muitas. Depois entra em sua casa com seus filhos, fecha a porta, derrame daquele azeite em cada vasilha e vai separando a que você for enchendo. Depois disso ela foi embora, fechou-se em casa com seus filhos e começou a encher as vasilhas que lhe traziam. Quando todas as vasilhas estavam cheias, ela disse a um dos filhos: traga-me mais uma. Mas ele respondeu: já acabaram. Então o azeite parou de correr. Ela foi e contou tudo ao homem de Deus, que lhe disse: vá, venda o azeite, pague as suas dívidas, e você e seus filhos ainda poderão viver com o que sobrou. Amém? Glória a Deus. Amado, que história linda é essa na vida do profeta Eliseu. O profeta Eliseu foi um grande homem usado por Deus. Ele foi discípulo de Elias. Ele pediu porção dupla da unção que havia sobre Elias. Ele pediu para ele. Ele passou por algum processo caminhando com Elias. Ele viu maravilhas que Elias fazia através do poder de Deus. E ali ele foi aprendendo, e a Bíblia, meu amado, depois começa a contar e narrar a história desse profeta, o profeta Eliseu. Essa passagem aqui eu vejo 4 personagens. Eu vejo aqui
A família que está vivendo um caos, uma destruição, uma perda, um momento de difícil. Eu vejo aqui, meu amado, o profeta, aquele que libera a palavra, aquele que dá a dica, aquele que dá a direção, aquele que traz a presença de Deus ao coração das pessoas. Eu vejo aqui também o credor, aquele que foi cobrar, aquele que bateu na porta, eu vim cobrar o que me deve, eu vou levar. E aí a gente vê o quarto personagem, a manifestação do poder de Deus, o óleo, o azeite que representa o Espírito Santo de Deus em nós. E nessa história aqui, meu amado, tem algo precioso mesmo para nos ensinar. Por quê? Porque nós temos que olhar um pouco mais a fundo. E essa história, ela começa dizendo aqui que uma mulher, ela foi clamar ao Eliseu, o profeta, o meu marido morreu. E ela trouxe a memória do profeta, ele era seu discípulo. Ele era temente a Deus, ele servia ao Senhor. Então eu vejo aqui, meu amado, uma família que vai diante do profeta, diante de um caos, de uma perda. Já não havia mais o marido. Houve uma tragédia, a Bíblia não fala como ele morreu, a forma, não fala o nome da mulher, não fala o nome do homem, não fala o nome dos filhos. A Bíblia, ela cita Eliseu. E a Bíblia fala, meu amado, que essa mulher foi e falou, ele morreu, era um homem temente a Deus, ele era um marido e ele era um pai de 2 filhos. Era uma família. Foi diante do profeta, eu estou num momento difícil. Algumas coisas já começam a nos ensinar. Primeiro que ela procurou a pessoa certa. Diferente de muitos que quando está em crise na família, sai procurando qualquer coisa. Sai batendo em qualquer porta. Não, ela foi em quem poderia resolver os seus problemas. Ela foi. Segunda tragédia na vida dessa família agora é o credor. Se nós trazemos para a nossa cultura, a gente vê a figura do credor como uma pessoa que confiou naquela família. Como uma pessoa que emprestou um dinheiro, pagou, vendeu alguma coisa fiado e ele chegou para cobrar. Dentro da lei dos judeus, esse credor aqui, ele não podia levar os filhos como escravo. Está lá em Levíticos capítulo 25, do versículo 42, na verdade do 39, mas você vai ver mesmo essa passagem do versículo 42 e 43. Você quer pôr para mim, filho? Levíticos 25, 42 e 43, só que é o resumo já. Ele não podia levar os filhos como escravo. Ele estava ali quebrando, principalmente uma lei, ele não estava sendo temente a Deus. Pois os israelitas são os meus servos, os quais tirei da terra do Egito. Não poderão ser vendidos como escravos. Põe outro. Não domine impiedosamente sobre eles, mas temam o seu Deus. Então, pela lei, ele não podia levar aqueles filhos como escravo. Ele era um credor. Ele era alguém sem misericórdia. Ele era alguém, meu amado, de um coração duro, de alguém, meu amado, que não estava nem aí com a família daquela mulher, não estava nem aí com os problemas daquela mulher. Ele queria o que é dele. Alguém que não tinha dó, alguém que não tinha misericórdia, alguém, meu amado, que veio ali cobrar. Querido, infelizmente, o credor está batendo na porta de muita família hoje. Aquele que não tem misericórdia. Aquele que odeia a sua família, odeia a união da sua casa, odeia você vindo para a igreja. Ele está batendo e está cobrando de muita gente. Meu amado, eu vejo aqui, meu amado, a figura desse credor aqui, um homem sem misericórdia, impiedoso, E ele tem muito a nos ensinar na nossa cultura hoje no reino espiritual. Aqui nós vemos aqui a figura de alguém que é sem misericórdia.
Nós servimos a um Deus misericordioso, amém? Nós servimos a um Deus que já pagou um alto preço pela nossa vida. Nós servimos a um Deus, meu amado, que Ele já depositou, né, um valor sobre as nossas vidas. Já há um valor sobre a minha vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Já foi feito. Mas na cultura aqui, esse homem aqui é um homem impiedoso, um homem sem misericórdia, um homem que veio num momento difícil, um homem que veio agora no momento de luto, de perda daquela família. Agora ele ia levar aquela família ao caos, mais ainda. Sabe qual seria o destino daquela mulher na cultura judaica, sem os 2 filhos? Ia virar ninguém para sustentar ela, porque ia tirar seus filhos. A sua família agora, além da morte do marido, agora ela estava perdendo também as suas riquezas. Ela já havia perdido o marido, agora ela estava perdendo os seus maiores bens, os seus filhos. Querido, eu quero destacar aqui 4 coisas que o credor leva e destrói uma família. 4 coisas que o credor vai bater lá e está levando de muita família. A primeira coisa, meu amado, que o credor bate na porta e tem levado da família é a paz. É a paz da família. Ele sabe que a paz é um presente que Jesus nos deu. João capítulo 14, versículo 27 fala: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, ela é nossa. Quando você dá a paz do Senhor para alguém, você está dando algo que está dentro de você, uma paz que você recebeu. Por isso que eu tenho que olhar para o meu irmão e falar: paz do Senhor, porque eu vivo essa paz, e eu estou ministrando essa paz na vida do meu irmão. Paz do Senhor, a paz é nossa. O Senhor nos deu essa paz. Mas o credor tem batido na vida de muita, na porta de muita família e levado a paz. A paz, meu amado, tem trazido medo. Quando se rouba a paz de uma família, quando o credor leva a paz de uma família, ele está levando ali, meu amado, ali o momento de estabilidade daquela família. Quanta paz está sendo levada pelo credor em alguns casamentos, que já não há mais paz no casamento, porque o credor levou, bateu na porta: estou levando a paz do seu casamento. E aí você tem visto hoje quantos casamentos em crise, quantos casamentos que muitas vezes vivem de uma aparência, vivem muitas vezes amargurado, triste, porque se levou a paz. E o diabo, ele tem levado a paz de muitas famílias, querido. Quantas famílias, amado, como é difícil hoje a gente não ter paz dentro da nossa casa. Como é difícil hoje, meu amado, você não ter paz no coração. A paz, meu amado, ela traz, a falta de paz, ela traz uma perturbação, ela traz medo, ela traz desconfiança, ela traz transtorno. Quando há paz, há esperança. Quando há paz, há um equilíbrio. Amado, o que tem faltado hoje em muitas famílias, e o credor tem levado, o inimigo tem levado, é a paz dentro de casa. É a paz nos relacionamentos, é a paz na vida conjugal, é a paz nas finanças. E aí, meu amado, tem virado um transtorno dentro das casas. Olha algumas famílias que muitas vezes, eu não quero falar, às vezes da sua família, mas eu não depende. Olha algumas famílias que rodeiam a sua vida. Você vai ver, meu amado, que são pessoas hoje sem paz no coração, fazem loucura, tem medo, estão vivendo, meu amado, já perderam a esperança, porque o inimigo levou a paz. Quem era o inimigo daquela família? O credor naquele momento. Ele não poderia escravidar. Aquela mulher ali, meu amado, ela já estava vivendo luto, agora chega lá e fala: não estou nem aí,
com a sua choradeira. Eu quero o que me pertence. E o diabo, ele é desse jeito, ele é impiedoso, sem misericórdia. Ele bate na porta e leva mesmo. E ele tem roubado a paz de muita família. Quantas famílias hoje, meu amado, perderam a paz nos relacionamentos? Quantos pais hoje, meu amado, não conseguem dormir? Não conseguem ter paz por causa dos seus filhos, porque algo que nos afeta são os nossos filhos. Você quer ver mexer com a família? Toca nos filhos. Toca nos filhos. Parece que casamento, às vezes a gente leva meio na anestesia, mas toca nos filhos. Toca no filho de uma mãe para você ver a briga que você arruma com ela. O credor tem levado a paz de muitas famílias, querido. O credor, ele tem levado, meu amado, a instabilidade, a segurança de muita família. Amado, tem lar, infelizmente, que parece um inferno. Desculpe a palavra. Tem lar que é um transtorno. Tem lar, meu amado, que você não consegue ver, é tudo desorganizado, tudo destruído. Por quê? Porque o credor entrou e levou a paz. Porque quem te deu essa paz? Jesus Cristo te deu essa paz. Ele olhou para a sua vida, meu amado, ele não pode levar a sua vida para a sepultura. O diabo não tem esse poder. Quem tira a vida só é Deus. Mas ele pode tentar roubar tudo aquilo que Deus te deu. E Jesus já te deu essa paz. Essa paz, ela é sua. Ministra essa paz dentro da sua casa. Pede a paz de Deus dentro da sua casa. Senhor ministro, eu preciso sentir essa paz do Espírito Santo. Às vezes os seus olhos, meu amado, vai continuar vendo o mar, a agitação. Às vezes, meu amado, a tempestade. Mas pede a paz no coração, que você vai conseguir ter forças para lutar contra tudo isso. Primeira área aqui, meu amado, que eu vejo que o credor tem levado de muitas famílias, é a paz. A paz, ela tem tirado o sono de muitos pais. E é um bem que o Deus nos deu. Marquinhos, Jesus nos deu isso. Sabe, amado, como é bom você ver uma pessoa quando ela tem uma paz de Jesus no coração. Como é bom você conversar com uma pessoa que está em paz. Eu aprendi com o Val esse tempo atrás. Eu gosto muito de citar porque eu aprendi com ele. Nós estávamos lá na HC, um transtorno, e olha que ali não é fácil. Pensa no lugar ali, que é ataque para todo lado. E conversando e falando, e eu conversando com ele, falou, não estou nem um pouquinho preocupado. Falei, meu Deus, eu estava me descabelando. Ele falou, não estou nem um pouquinho preocupado. Eu estou conversando com fulano, com ciclano, tudo. Porque tem uma paz que o diabo não levou. Ao nosso redor, muitas vezes, meu amado, às vezes a gente vai ver isso, mas essa paz nos dá segurança. Por isso que você tem que pedir essa paz que Jesus te deu, que já foi pago o preço por ela, viu, querido? O diabo já não pode pôr a mão, porque essa já foi pago um preço dessa paz. Ministra ela hoje na sua casa. Nós vamos orar no final aqui, porque tem muita família que está como vasilhas vazias dentro de casa, e o Espírito Santo hoje quer trazer a riqueza, quer trazer a paz para dentro dos lares. Então a primeira coisa, meu amado, que o credor tem levado é a paz. A segunda coisa, querido, que o credor tem levado é a alegria da família. O versículo 1, ele nos mostra, ó, teu servo, meu marido, morreu, tirou a paz, trouxe o transtorno, perdeu-se o chão, perdeu-se a segurança. Agora ele fala, mas agora vem os credores, agora vai levar alegria. E o credor tem tirado a alegria de muitas famílias. Amado, você sabe de uma coisa, se nós perdermos a alegria da nossa família, nós perdemos a força de lutar pela nossa família.
Por isso que o Espírito Santo nesta manhã, ele vai, meu amado, derramar esse azeite sobre a sua vida para trazer um renovo de alegria pela sua família. Muitos hoje perderam a alegria da família. Quando perde a alegria da família, meu amado, você perdeu as forças. Olha que Neemias 8, 10, a parte B fala, ó, porque esse dia é consagrado ao Senhor, portanto não vos entristeçais, porque a nossa força ela vem do Senhor. Você está entendendo, querido? E hoje nós temos olhado quantas famílias hoje perderam a alegria, quantos pais hoje já não têm mais prazer de apresentar ali o seu cartão de visita, que é a sua casa, que são seus filhos, que é a sua esposa, que é seu casamento. Amado, eu conheço algumas pessoas que não servem a Deus, e você vê, meu amado, que essas pessoas, muitos eu tenho conversado ali, e às vezes a gente tem ouvido eles falar que prefere chegar em casa bêbado. Já pensou um cara falar, eu prefiro chegar em casa bêbado, porque eu não aguento mais a minha casa. Perdeu a alegria, querido. Ele não tem mais força de lutar. E o credor tem levado a alegria, o inimigo tem levado a alegria de muitas famílias. Muitas famílias hoje, meu amado, estão dentro das suas casas, perderam a força de lutar. Por quê? Porque perderam a paz, perderam a alegria. E o Espírito Santo está aqui hoje para trazer um óleo da alegria sobre nós, para nos renovar, para trazer de novo essa alegria pelo casamento, essa alegria pela vida dos filhos, essa alegria pela conquista, essa alegria para crescer, essa alegria para poder viver, meu amado, porque quando você perde a alegria, você perde a vontade de viver. Olha o sintoma de uma depressão, uma pessoa triste, sem força. Por quê? Porque o diabo ele vem e ele não quer nem saber se você está feliz. Ele vai levar tudo que você tem, porque ele odeia a família. Eu vou te falar, ele odeia principalmente a sua família, a minha família em especial. Ele odeia. Sabe, você que vem na igreja, você que ora, ele odeia a sua família, querido. E o credor tem levado a alegria de muitas famílias. Muitos casamentos hoje perderam o tempero, o prazer de ser casado. Por quê? Perdeu a alegria. Eu amo a minha esposa, acordo todos os dias mais apaixonado por ela, ela sabe. Mas algo que tempera esse romance, esse amor pela vida minha, junto com a vida dela, é a alegria de nós termos junto. Amado, eu me alegro quando eu vejo ela feliz, quando eu vejo ela conquistando. Da mesma forma ela pela minha vida. Você quer ver uma coisa? Quando um casal, a esposa não está bem, o marido não fica bem. Seria difícil você ver aí, estou soltando roupa, por quê? Minha mulher está de cama, estou fazendo festa. Não vai ver isso. E nós homens ainda somos meio fracos, né, Tony? Qualquer gripinha, né, Marquinhos? Nós já corre para a cama, vai querer um chazinho. A mulher ainda tem que lavar, passar, cozinhar, tomar o chá, né? Porque elas são mais fortes. Vocês são poderosas, né? Há um renovo da força na mulher, amado. Você não sabe, se nós maridos, nós podemos usufruir dessa força que está na mulher, rapaz. Por isso que a mulher, ela tem que ser amada, tem que ser protegida, tem que ser cuidada. Uma mulher, quando ela não é cuidada, não é protegida, ela perde a alegria no casamento, querido. E nós temos essa incumbência de protegermos, de sermos aquele leão na porta. Ninguém aqui, o diabo, aqui não, filho. Aqui você vai ter que brigar muito, né? Aqui você não vai entrar, não. Você está entendendo, querido? Mas quantas famílias aí o credor levou a alegria? Quantas famílias que nós vivemos? De repente, às vezes eu estou falando da sua. Você está aqui hoje, você está pensando, pensando em uma, em outra, mas de repente é a sua. Você olha a realidade para dentro da sua casa, você vê que não há paz, você vê que não há mais alegria.
Amém, querido? Mas eu tenho uma boa notícia para te dar no final desse culto. É algo precioso para nós. Então, querido, ele leva a paz, ele leva a alegria. E a falta de alegria nos torna fracos, vulneráveis ao ataque do diabo. Então, querido, nós precisamos hoje ser renovado a nossa alegria. Por isso que o óleo da alegria vai estar sobre nós daqui a pouco, amém? Sabe o azeite, o Espírito Santo, né? O Espírito Santo falou para mim, ai, mano, Deus começa a falar assim, cara, fala, tem muita vasilhas vazias dentro de casa. Você viu aqui que essa mulher, que o profeta falou, vai, pega as vasilhas que você tem, sua família. Agora você vai e pega emprestado, quer dizer, vai nos seus familiares, vai nos seus vizinhos. Tem muita família do lado da sua casa que estão com as vasilhas vazias. E eu posso dar uma notícia. Você, meu amado, mina o azeite na sua vida, porque você tem o Espírito Santo de Deus. As vasilhas vão ser cheias nesta manhã. O Espírito Santo vai transbordar, vai trazer a paz de volta, vai trazer alegria na família, pelo poder do nome de Jesus. Amém? A terceira coisa que o credor leva, querido, que destrói uma família, eu estou falando de coisas que o credor leva, que destrói uma família, é a unidade da família. Ele leva a paz, ele leva a alegria, e ele leva a unidade da família. Olha aqui, querido, o versículo 4 do capítulo que nós lemos, ó. A Bíblia vai dizer assim, ó: depois entre em sua casa com seus filhos, unidos. O profeta falou, não falou para a mulher, ó, vai lá na sua casa, fecha a porta do seu quarto, vai orar ao Senhor, que o Senhor vai fazer um milagre. Não falou. Ele falou, você vai pegar esse azeite que você tem, você conjunto com os seus filhos. Sabe o que ele está falando aqui? A unidade. Amado, sabe o que eu aprendo aqui? Que o milagre está na unidade. Por isso que o inimigo tem roubado a unidade da família. Por isso que o inimigo tem colocado, meu amado, pai contra filho, filho contra pai. Por isso que o inimigo, meu amado, ele investe, meu amado, num casamento em discórdia, porque ele sabe que a casa dividida não prevalece. Ele sabe que uma casa, meu amado, quando ela está dividida, ela não tem força. Mateus 12, 25 vai falar aqui, ó: todo reino dividido contra si mesmo será arruinado. Toda cidade ou casa dividida contra si mesmo não subsistirá. Ele sabe, meu amado, que há um poder na unidade, há um poder de estarmos juntos. Quando, meu amado, um casal ora junto, o céu, meu amado, ele desce poder e o inferno se abala. Por quê? Porque há unidade no casamento, há unidade na oração. Então nós precisamos, meu amado, resgatar a unidade na família. Amém, querido? Quantas famílias hoje estão desunidas? Cada um pensa o que quer, faz o que quer. Não é assim o padrão de uma família que Deus formou, meu amado. Não é assim. A gente sempre tem ensinado, né? Às vezes a gente tem o meu dinheiro, né? Não, a gente quando começa se converte, o que a gente ensina agora? É o nosso. Não é assim, pastor? Né? O meu carro não é o nosso carro, né? É a minha casa, não, é a nossa casa. Era sua quando você era sozinho, uma pessoa. Quando você se uniu, se formou uma família, houve ali uma unidade. O Senhor uniu, e aquilo que o Senhor une, o diabo não separa jamais. Amém, querido? O seu casamento, ele está aliançado debaixo de uma promessa de Deus. O seu casamento está aliançado debaixo de uma promessa de Deus. Aquilo que o Senhor une, o diabo não tem força para separar, a não ser que as pessoas queiram. Mas o diabo não tem força para separar. Ele vai levantar um inferno, ele vai levantar os demônios contra a sua vida. Mas o poder de Deus está na unidade da família. E o que o diabo hoje, o que o credor tem levado é a unidade. A família unida, ela vence. Não é? A família unida, ela vence. A família, meu amado, quando tem o mesmo propósito. Muitas vezes, meu amado, você pode ver, a família, ela é dessa forma. Às vezes eu não estou bem, mas minha esposa está bem. É uma unidade.
Mas quando nós nos juntamos para orar, é uma oração só que sobe para o céu. Um fortalece o outro, um ajuda o outro. Então, querido, agora dá uma olhada hoje para a realidade de certas famílias. Não tem paz, não tem alegria e é desunido. Eu estou te falando de coisas que o credor vem levar, que destrói a família. Quando rouba a paz, quando tira a alegria e quando desune a família despenca, meu amado. Não tem como sustentar uma família dessa. Por quê? Porque é um princípio que a casa dividida, ela não fica de pé. Está difícil? Não tá aguentando? Amado, hoje o Espírito Santo aqui quer te encher, quer que você saia daqui com uma vasilha transbordando do azeite, para que você volte a ter essa unidade dentro da sua casa, para que você volte a ter a unidade da família, para que você possa, meu amado, estar junto, porque 2 é mais forte. 2, ficar firme, né? A mais forte na família. E aí hoje, o que você tem visto aí, meu amado? A desunião da família. Efésios 4:3 fala assim, ó: façam todo o esforço. Está falando assim, ó, não vai ser fácil. Façam um esforço. Então não está falando que vai ser de qualquer forma. Faça todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Promover a unidade não é fácil, requer um esforço, requer muitas vezes, meu amado, né, ser maleável, para poder ter força nessa unidade. Muitas vezes eu tenho que olhar e ver que eu tenho que abrir mão de certas coisas, para que essa unidade continue firme. Já pensou, já lembra como era aí uns casamentos atrás, que a mulher não podia dar palpite em nada? Tem ainda a cultura aí que a mulher não pode falar nada, né? Não pode se opor em nada. Aqui está levando o que? A unidade. E o que o inimigo faz é levar a unidade. E quantas famílias hoje estão desunidas? Amados, olha, a desunião na família, porque veja bem, querido, como eu preciso da minha esposa, como eu preciso do meu filho, como eu preciso dos meus familiares, como eu preciso da igreja. Está falando de unidade. A igreja, ela vai vencer se ela tiver o mesmo foco, o mesmo propósito. E o foco não é o meu, não é o seu, o foco é um só, de Jesus. Nós não temos que ficar inventando mais nada, nós temos que ser unidos no propósito de Jesus, que é ganhar almas, ganhar vida, crescer. Isso é unidade. Você está entendendo, querido? Então, meu amado, eu estou te falando de coisas que o credor tem levado e tem destruído as famílias. A falta da paz, a falta da alegria e a unidade na família. E muitas famílias estão... E por último, querido, que tem destruído a família, que o credor tem levado, é a vida de oração da família. Olha o versículo 4, fala, ó: depois entre em sua casa com seus 2 filhos e feche a porta. Você lembra de alguma coisa que Jesus ensina os discípulos? Entra na sua casa, no seu quarto, fecha a porta, porque quarto é lugar de intimidade com Deus, é lugar de oração, é lugar, meu amado, de nós abrirmos o nosso coração para Deus, é no nosso quarto. É lugar de pedir a intervenção do Espírito Santo. Amado, sabe o que eu acho legal nessa passagem? Que o profeta não precisou ir lá na casa da mulher orar. O profeta não precisou ir lá amarrar demônio. O profeta não precisou, meu amado, fazer uma campanha naquela casa. O profeta liberou uma palavra: ó, vai para sua casa, fecha a sua porta, pega os seus 2 filhos, entra dentro do seu quarto, fecha a porta, pega o que você tem aí, que é o azeite, o Espírito Santo em você, que ele vai transbordar riqueza sobre a sua vida. Ele está falando isso. Ele está falando justamente isso. Agora, querido, o inimigo, ele tem levado o quê? A vida de oração da família. Por que muitas famílias hoje, meu amado, estão um caos?
estão vivendo momentos de luto, estão dando por morto coisa que ainda não morreu, amém? Tem coisa na sua vida que não morreu ainda. Você acha que não está respirando, mas Deus sabe de coisas na sua vida que ainda não morreu, que vai ressuscitar pelo poder do nome de Jesus. Eu creio nisso, você está entendendo? Agora, o que eu estou te falando aqui de coisas que o inimigo tem levado da família. Ele tem levado a paz, a alegria, a unidade e a vida de oração da casa. O que tem hoje despencado família é a falta da oração, é a falta de entrar no quarto, é a falta do clamor, é a falta de pedir a intervenção de Deus, porque o lugar de pedir é no quarto em particular, não é para todo mundo ver. A Bíblia fala, entra no teu quarto, fecha a tua porta e em segredo pede ao Pai. Está falando de quarto, de intimidade. E o profeta, ele manda a mesma coisa, ó, vai para a sua casa, pega os seus filhos, entra no seu quarto, fecha a porta que o milagre vai acontecer. Você está entendendo, querido? 4 coisas que têm destruído a família. O credor tem levado, batido na porta, levado. E quantas famílias hoje, meu amado, estão sendo destruídas porque deixaram de clamar a Deus, porque deixaram de pedir a direção de Deus, porque deixaram de pôr Deus em primeiro lugar. Amado, e nós temos essa mania mesmo, quando as coisas estão bem, nós esquecemos daquele que nos sustenta. Nós temos mania de acumular no nosso coração aquelas pessoas que nos fazem mal. Nós temos essa mania. Isso é uma mania que tem que ser trabalhada em nós. E o Espírito Santo tem que tirar isso de nós. Nós olhamos às vezes, muitas vezes, e contabilizamos as pessoas que nos fez mal. E esquecemos de dizer as pessoas que estendeu as mãos para nós. E eu vou te falar, você está de pé, porque tem muita gente que estendeu as mãos por você. Eu estou de pé, porque teve muita gente que estendeu as mãos pela minha vida, pela minha casa, ou foi em oração, ou foi no sustento, ou foi ajuda. Amado, quantas vezes eu não tive que chorar as minhas pitangas para alguém, e alguém me trazer uma palavra de Deus. E Deus, ele age dessa forma. Você está entendendo? Então nós precisamos um dos outros. Por isso, meu amado, que nós precisamos trazer oração para dentro da nossa casa, querido. Amado, você não sabe, olha, desde já quero abrir um parênteses, agradecer de novo, mais uma vez, os irmãos do relógio de oração, amém? Os irmãos do relógio de oração têm sustentado as nossas vidas. Você tem sido precioso nisso. E eu fico feliz porque você está levando a oração para dentro da sua casa. E você está clamando por algo que está no coração de Deus, que é o sustento, é a permanência da igreja, é levantar os ministérios. Isso está no coração de Deus, viu, amado? Então eu fico feliz mesmo de você participar. Você sabe, quando a gente vem a sexta-feira, que vem o relógio de oração, você não sabe da importância de trazer a oração para dentro da sua casa. Sabe por quê, meu amado? Porque eu conheço pessoas que só oram quando vêm na igreja. E a oração do domingo, e quando vem na quinta, é muito pouco para a sua vida. Nós precisamos desenvolver uma vida de oração diária com Deus. Nós precisamos ter hábito de orar. E hábito de orar, ele tem que ser criado em nós, porque nós não somos criados para isso. Nós somos criados para o prazer. Nós somos criados, meu amado, para as coisas boas. Não quero dizer que orar é coisa ruim, não. Oração, nós precisamos entender que nós precisamos embutir isso em nós, porque nós precisamos falar com Deus. Deus precisa ouvir a nossa voz. E você sabe um lugar muito bom dentro da nossa casa? No nosso quarto. É no milagre. É onde gera o milagre. Quarto fala de intimidade. Quarto fala de intimidade. Filho, vai na sua casa. Vai trocar de roupa na sala. Você não fica à vontade. Vai trocar de roupa na cozinha. Você vai ficar sempre olhando. Chegou alguém? Chegou alguém? Chegou alguém? Tem alguém olhando? Tem alguém olhando? No quarto não, você fechou a porta, querido, você vê como você veio do céu, como você nasceu, você não está nem aí, porque é quarto, fala de intimidade, lugar íntimo. Por isso que Deus nos leva para o quarto, porque nós precisamos, meu amado, termos o nosso quarto onde nós oramos a Deus. Você quer ver, querido? Quer ver o milagre acontecer? Comece a orar dentro da sua casa. Vá lá para o seu quarto, vá para o seu lugar de intimidade. A gente fala quarto, mas você pode ter o seu lugar de intimidade, né?
Tem pessoas que criam o seu lugar de intimidade e fica tão íntima de Deus, fica tão à vontade com Deus. Lugar íntimo é o lugar que você fica à vontade com Deus. Amém, querido? Então, meu amado, eu olho para esse texto. Esse texto nos ensina que quando o credor vem, rouba a paz. Quando ele leva a alegria, quando ele leva a unidade, quando ele leva a vida de oração de uma família não fica de pé, ela se destrói. Se você olhar hoje o raio-x de muitas famílias que hoje estão, meu amado, vivendo um momento de muita dificuldade, você vai ver, meu amado, que acabou a paz, acabou a alegria, acabou a unidade e já não tem mais uma vida de oração. E tudo isso tem destruído as famílias. Mas eu tenho hoje, meu amado, uma notícia boa para te dar, querido. Nós precisamos, meu amado, nos afirmar na palavra do Senhor. O Senhor é o Deus da família, amém? Nós vivemos repetindo isso. O Senhor é o Deus da família, o Senhor é o Deus da minha casa. O que tem faltado em nós é vivermos o Deus da família, vivermos o Deus da casa. Falar só da boca para fora, querido, até papagaio fala. O desafio é viver aquilo que nós falamos. Às vezes tem alguém que bate no peito e fala: eu e minha casa serviremos ao Senhor, amém. Mas você viu no capítulo 23 o que Josué abre mão para ele poder falar aquilo? Você viu o acerto de conta que ele tem com o povo antes dele declarar: eu e minha casa serviremos ao Senhor? Você viu, meu amado, que ele tem, meu amado, que tirar da sua vida a idolatria para que a sua família servisse ao Senhor? Muitas famílias hoje estão, meu amado, perderam a vida de oração. E quando você perde a vida de oração, a primeira coisa que você perde é a esperança. Você pode ver, querido, a primeira coisa que você perde é a esperança. Quando você perde a vida de oração, a segunda coisa que você perde é a sua fé. Você não passa mais a acreditar. A pessoa, quando ela perde a vida de oração, ela perde a intimidade com Deus. Você perdendo a intimidade, meu amado, você perde a sua fé, você perde a sua esperança em Deus. Por isso que o Espírito Santo falou para mim que tinha muitas vasilhas vazias, mas que Ele quer fazer um milagre nessa noite sobre as nossas vidas, amém? Muitas famílias perderam a paz, a alegria, a unidade, a vida de oração, perderam as suas riquezas, tem se tornado escravo do diabo. É o que o credor veio fazer, mas agora vem o credor que está querendo levar os meus 2 filhos como escravos, escravizar as nossas famílias. Mas graças a Deus, meu amado, eu tenho uma boa notícia para te dar, uma boa notícia. Colossenses 2, 13 e 14, o Senhor já pagou essa dívida nossa, amém, querido? Colossenses 2, 13 e 14 fala assim: ó, quando vocês estavam mortos em pecado e na incircuncisão de sua carne, Deus o vivificou juntamente com Cristo. Ele nos perdoou de todas as transgressões e cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenança, que nos era contrário, e removeu pregando na cruz. Olha, Ele cancelou essa dívida aqui. Então, se o diabo tem batido para levar alguma coisa sua, você vai falar, você vai crer que o Senhor já pagou essa dívida, amém? Essa dívida já foi paga. Não precisamos fazer, meu amado, nenhum sacrifício além daquilo que já foi feito na cruz. Todo sacrifício já foi feito na cruz. O Senhor Jesus, Ele já pagou, meu amado, essa dívida, esse pecado, essa vida de errada, essa vida, meu amado, bagunçada. O credor não tem mais direito de bater na sua porta para levar a paz, porque foi Jesus que te deu a paz. O credor não pode mais bater na sua família para levar alegria, porque a força do Senhor é a nossa alegria. O Senhor não pode mais bater na sua porta para levar unidade, porque o Senhor, meu amado, Ele nos traz a unidade. O Senhor nos traz uma vida de oração, uma vida de intimidade, uma vida de crescimento espiritual, em nome de Jesus, amém, querida?